E aí, pessoal, tudo bom? É o Caio aqui de novo. Então a gente vai dar continuidade às nossas aulas de biologia, né, sobre zoologia. E agora a gente vai começar a entrar nos grandes grupos, nos grandes filos do reino Animalia, né? Então a gente vai começar hoje pelo primeiro deles, que vai ser o filo dos poríferos, né? Então eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos dos representantes do filo dos poríferos, que são basicamente conhecidos popularmente como as esponjas, né? Então vocês podem ver que tem uma variedade bem grande de formas e cores e estruturas que esses organismos têm. Então vamos falar um pouco das características gerais desse filo das esponjas, né? Bom, primeiro de tudo, as esponjas elas possuem poros, que é por onde passa a água e por onde eles conseguem realizar a filtração, que é o modo de nutrição desses organismos, por onde eles conseguem comer, basicamente. Bom, esses organismos eles são aquáticos. Desculpem. Eles são aquáticos, na sua predominância marinhos, mas existem alguns organismos que são de água doce. Eles não possuem simetria, então são organismos assimétricos. Vocês lembram da nossa aula de introdução à zoologia que a gente falou um pouco sobre simetria? Então, esses animais eles não possuem um plano de simetria que a gente consegue traçar, né? Alguns organismos eles são, né? Ele tem aquela forma de vaso, mas ele não chega a ser exatamente simétrico, né? Então a gente considera o filo dos poríferos assimétrico. Esses organismos, quando adultos, eles são sésseis. A gente fala quando adultos porque alguns representantes possuem larvas, né? Essas larvas, no período jovem, elas conseguem se mover, né? Têm vida livre, mas, sem exceção, todos os organismos adultos dos poríferos são sésseis. Isso quer dizer que eles são fixos no substrato e não conseguem se mover por aí. Bom, os poríferos também não possuem tecidos verdadeiros, então toda aquela história de endoderme, mesoderme e ectoderme não existe no filo dos poríferos. E eles também possuem uma grande capacidade de regeneração, certo? Bom, então vamos falar um pouco sobre a organização corporal dos poríferos. Bom, primeiro de tudo, vocês têm que entender que os poríferos são animais filtradores. Então isso quer dizer que basicamente o modo de nutrição deles gira todo ao redor da água e das partículas que existem dentro da água, né? Pedaços de outros organismos, microscópicos, coisas do gênero que são filtradas e digeridas pelas esponjas, né? Então, para ela poder fazer essa filtração, ela precisa ter estruturas para isso. Então, as estruturas das esponjas no corpo delas, a primeira delas de todas é a abertura, né? Que é o ósculo, e a gente tem esse espaço por onde a água passa, é um espaço como se fosse uma cavidade mais aberta, assim, que a gente chama de átrio ou espongiocele. São os dois nomes que podem ter essas estruturas, né? E aí, existe uma entrada de água, né? A água entra pelos poros, ela passa pelo átrio e depois ela sai pelo ósculo, né? Então, uma parte importante da gente entender um pouco sobre os poríferos é entender o caminho da água. Então, eu trouxe essa imagem aqui, que é um pouco mais representativa, e eu vou usar ela para a gente falar tanto do fluxo de água, tanto dos tipos celulares que existem nos poríferos, né? Então a gente tem que lembrar que como os poríferos eles não possuem tecidos verdadeiros, então eles não possuem uma estrutura mais organizada no seu corpo, então quer dizer que as estruturas que os poríferos possuem são mais simples, elas são mais básicas e são mais fáceis de entender. Então a gente tem alguns tipos celulares no corpo dos poríferos, e esses tipos celulares eles se entendem por os porócitos, né? Que podem ser tanto chamados de porócitos ou pinacócitos. Eles podem ser as células da epiderme, que compõem basicamente a camada mais externa dos animais, assim como a nossa, né? A nossa camada mais externa é composta pela epiderme. A gente tem as espículas, que podem ter formas variadas, né? E as espículas, elas são estruturas minerais, né? Formadas por sílica, então são silicosas, ou podem ser calcárias também. Essas espículas, elas servem basicamente para dar um pouco de proteção e também estrutura e rigidez assim, para o corpo das esponjas, certo? A gente também tem as células dos amebócitos, que fazem a digestão intracelular,
e a gente tem as células do coanócitos que auxiliam nessa digestão. E como que eles fazem isso? Bom, basicamente, a água, ela entra pelos porócitos, que são como se fossem cilindros. Então, a gente tem essa imagem aqui, a gente está vendo a esponja cortada, né? Então, os porócitos, eles são basicamente tubos por onde a água passa. E aí, quando ela passa, ela entra em contato com os amebócitos, que fazem a digestão intracelular. Mas como que a água vai fazer um fluxo? A gente sabe, se a gente colocar, por exemplo, um copo furado dentro da água e a água estiver parada, sem nenhuma movimentação, a gente sabe que essa água não vai começar a passar espontaneamente por esses poros, assim, sabe? Então, as esponjas, elas utilizam esses tipos celulares, os coanócitos, para promover o fluxo de água. Então, esses coanócitos, eles possuem uma estrutura de flagelo, que é essa cordinha que tem, e essa estrutura ela fica batendo e girando, e aí permite com que a água se movimente. E aí ela se movimenta nesse sentido aqui. Então, aí, vocês estão vendo aqui, eu vou aumentar um pouco a imagem. Aqui a gente tem a imagem de um coanócito, e aí o coanócito bate esses flagelos e faz com que o fluxo da água tome esse sentido. Então, passe pelos porócitos, entre em contato com os amebócitos e depois ela saia pelo ósculo. Então, esse é o caminho da água. Entrar pelos porócitos, passar pelo átrio ou espongiocelo e sair pelo ósculo, né? Então, vamos falar um pouco sobre a célula principal das esponjas, que é o coanócito, e como que ela funciona. Bom, eu já expliquei basicamente como que acontece todo esse processo, mas aqui a gente está vendo que normalmente as células dos coanócitos estão associadas de alguma forma com os amebócitos, certo? Então, a gente tem aqui o flagelo, um colarinho, e aqui o flagelo ele bate e faz com que a água passe por esse sentido, né? E aí as células elas são capturadas pelo amebócito, que tem membranas citoplasmáticas, né? Que conseguem fazer essa digestão intracelular das partículas que estão na água. Então é basicamente assim que ela faz a digestão dela, e a digestão, portanto, ela acaba sendo intracelular. Isso quer dizer que ela ocorre dentro das células, certo? E é diferente de outros organismos que a gente vai ver mais pra frente. Bom, agora na reta final sobre as esponjas, eu já falei, eles são organismos muito simples, então é bem fácil falar um pouco deles, né? Então a gente tem os métodos de reprodução. Basicamente, os métodos de reprodução, eles podem ser assexuados e sexuados. Dentro da característica assexuada, isso quer dizer que os organismos não precisam de um par para poder se reproduzir, certo? Eles conseguem fazer uma reprodução individual e única. E aí os métodos que as esponjas têm para fazer esse tipo de reprodução são o brotamento, que é basicamente algum bichinho vai lá, esbarra na esponja, cai um pedacinho, e eu falei lá no começo, né, que as esponjas têm capacidade de regeneração absurda, e elas conseguem tanto regenerar esse pedaço que caiu, quanto o pedaço que caiu consegue se regenerar a ponto de formar um novo indivíduo, uma nova esponja. E assim acontece a reprodução assexuada. E aí, outro método de reprodução assexuada que ocorre principalmente nas esponjas que são de água doce são as gêmulas. Então, basicamente, as gêmulas são estruturas que essas esponjas produzem, que são compostas por alguns amebócitos e outras células com atividade metabólica, e aí elas soltam essas gêmulas, e aí a partir dessas gêmulas eles conseguem se estabelecer em algum lugar favorável, e aí consegue brotar e sair uma pequena esponja que vai se desenvolver depois, certo? Bom, o outro método, né, que a gente falou de reprodução é a reprodução sexuada. Então, a reprodução sexuada, ela é mais ou menos como a gente já sabe como ocorre a reprodução, né? Então, ela precisa de dois indivíduos diferentes. E esses dois indivíduos, eles contêm células gaméticas, né? Espermatozoides e óvulos. E essas células gaméticas, elas se unem para formar um zigoto. Então, a gente tem aqui um pouco do ciclo de vida e o método de reprodução sexuada desses organismos, tá? Então, basicamente, a gente tem aqui a esponja, nessa fase aqui. A esponja libera espermatozoides, os espermatozoides nadam em vida livre até entrarem em outra esponja, né? Eles entram através do porócito, e aí eles encontram essas células de óvulos, né? Realizam a fecundação, começa a se desenvolver uma larva, que é chamada de anfiblastoma. Não é muito importante saber esse nome, você tem que saber que tem uma larva,
e aí essa larva ela é liberada através do ósculo e ela nada até fixar no substrato e se desenvolver e dar origem a uma nova esponjinha, certo? Então, basicamente, gente, isso é isso. Outra coisa que é importante saber é que essa fecundação, ela normalmente, então, ela pode ser externa ou interna também, né? Quando ela é interna, quer dizer que ocorre a fecundação ocorre dentro do organismo feminino. Então, a fecundação acontece aqui, nesse caso, dentro do organismo feminino, mas existem casos em que o óvulo ele pode ficar solto no ambiente e aí encontrar, né, o espermatozoide e aí formar toda essa história que eu já falei. Então, basicamente, isso é a história das esponjas, né? São organismos bem simples, eles não têm tecidos, não têm estruturas muito complexas. Agora a gente vai falar um pouco sobre o filo dos quinidários, né? Quem são os quinidários? Basicamente, os quinidários, eles são as medusas, ou águas-vivas, conhecidas popularmente, ou os pólipos, né? Que são esses organismos de vida mais séssil aqui que vocês estão vendo, e eles têm várias formas variadas. A gente também tem outros representantes dos quinidários, né? Um exemplo deles é a caravela, que é uma colônia, né, de vários indivíduos e forma uma estrutura. Vocês já devem ter visto quando vocês foram na praia, visto uma caravela flutuando por aí. Então esses organismos eles são conhecidos principalmente popularmente por dar choque, né? Isso tem a ver com estruturas de defesa e de alimentação que a gente vai ver mais pra frente. Então vamos falar um pouco das características gerais dos quinidários. Bom, os quinidários, eles têm basicamente a cavidade corporal, é uma novidade que surge nesse grupo, né? Que é uma cavidade gastrovascular. Eles possuem quinidócitos, que são células que são especializadas na defesa ou na captura de alimento, né? Que auxiliam na captura de alimento, né? A gente vai estudar elas mais pra frente, mas são células que conseguem secretar substâncias tóxicas que dão aquela sensação de choque, de paralisação nas suas presas ou nos seus predadores para poder se defenderem, né? Então esses organismos podem ser sésseis ou de vida livre, né? E diferente das esponjas. E eles possuem agora, galera, uma novidade evolutiva que são tecidos verdadeiros, certo? Então, os tecidos embrionários, que são, no caso, a endoderme e a... Opa, eu coloquei endoderme e endoderme. Aqui é endoderme e ectoderme, tá? A gente vai ver mais pra frente. Bom, basicamente, eles possuem dois tecidos embrionários diferentes, a endoderme e a ectoderme, que vão dar origem ao tecido da gastroderme e o tecido da epiderme quando esse organismo se desenvolver mais para frente. Portanto, por possuírem dois tecidos embrionários, galera, esses organismos eles são considerados diblásticos, certo? E aí, a gente tem então os organismos que são ablásticos, que a gente viu que são as esponjas, que não possuem tecidos verdadeiros. A gente tem os diblásticos, e aí depois dos quinidários, a gente vai ver que todos os animais eles são triblásticos, eles possuem 3 tecidos embrionários, certo? Bom, esses organismos também possuem um sistema nervoso difuso, sistema digestório incompleto, e esse sistema digestório incompleto ele está associado a essa cavidade corporal, a gente vai ver mais para frente, e esse sistema digestório realiza a digestão intra e extracelular, certo? E a gente vai ver como isso funciona também mais para frente. Outra coisa muito importante é a simetria radial. Então esses organismos eles começam a ter agora aquele papo que a gente viu na introdução à zoologia de simetria. Isso quer dizer que eles têm um eixo central, né, imaginário, né, que a gente pode passar planos de simetria que a gente vai conseguir dividir esses organismos em vários pedaços iguais, certo? Então, no caso da simetria radial, então a gente pode dividir, não importa, a partir do centro a gente pode traçar inúmeros planos, né? A gente viu a história, então recomendo que vocês revejam essa parte. A gente traça planos de simetria e tem pedaços iguais, que é a simetria radial. Um ponto importante também de falar é que esses tecidos, essa característica da disblastia, de tecidos verdadeiros, permitiu, galera, uma maior complexidade desses organismos, de tecidos, de estruturas, que a gente vai ver mais pra frente. Um exemplo disso é que a gente tem sistemas, o sistema nervoso e um sistema digestório, que a gente não tinha antes nos poríferos, certo? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre a organização corporal. A gente já vai voltar nessa imagem daqui já mais pra frente, mas basicamente a gente tem aqui as estruturas
macroscópicas, né, que a gente tem. A gente tem a cavidade gastrovascular, que é onde vai ocorrer a digestão desses organismos. A gente tem a boca, que é por onde vai entrar o alimento, e depois ele vai sair também. E aí a gente tem o tentáculo. E basicamente, gente, esses organismos eles se dividem em dois tipos diferentes. Eles podem ser pólipos, que são de vida acéssio, que são aqueles que a gente viu, que são as hidras, né, que são conhecidas popularmente. E eles têm vida acéssio, quer dizer que eles não se movem durante a vida. Mas, durante o ciclo de vida desses animais, eles podem se tornar organismos que são de vida livre, que são as medusas, as águas-vivas que vocês conhecem popularmente, certo? Então, a gente tem os pólipos, que são sésseis, e as medusas, que são de vida livre. E aí, eles também têm as mesmas estruturas, cavidade gastrovascular, boca e tentáculo, beleza? A gente vai ver essa história de ectoderme, mesogleia e gastroderme mais pra frente. Mas vamos falar um pouco sobre a parte do tentáculo, sobre as células que tem nesse tentáculo aqui. Bom, a célula mais importante que vocês precisam saber é o quinidócito. Mas, como a gente já falou, esses organismos eles são mais complexos do que os poríferos. Isso não quer dizer que eles são mais evoluídos, eles só têm estruturas bem diferentes e mais numerosas do que os poríferos, certo? Então, a gente tem outros tipos de célula aí, que não convém falar aqui, que são células mioepiteliais, células intersticiais, sensoriais e glandulares, mas essa história não convém falar aqui. Mas uma característica legal, ou uma célula importante, né, são os quinidócitos. Os quinidócitos, eles são células, né, urticantes, e elas auxiliam esses organismos a conseguir o alimento, a capturar esse alimento e também se defender de possíveis predadores. Então, como essa célula funciona? Basicamente, essa célula ela tem uma cápsula. Essa cápsula ovoide que contém o nematocisto. Quer dizer, essa cápsula ovoide ela é chamada de nematocisto. E aí o nematocisto ele contém esse filamento urticante recolhido aqui. Então, como que essa célula é ativada? Como que esse filamento urticante vai sair e conseguir danificar, né? Fazer a descarga do conteúdo tóxico que ele tem. Basicamente, então, a gente tem esse quinidocílio, né? Que é como se fosse um espinho. E aí, quando um organismo passa por esse tentáculo, o quinidocílio ele é ativado mecanicamente mesmo, né? Ele é pressionado, e aí quando ele é pressionado, o citoplasma, né, tem uma turgidez, né? E aí esse nematocisto ele faz com que o filamento urticante seja projetado para fora. E aí esse filamento urticante ele faz uma descarga do líquido tóxico, e aí ele descarrega todo esse líquido tóxico e aí consegue intoxicar a sua presa ou seu predador, e ele fica lá paralisado ou ele fica machucado, como a gente tem casos dos banhistas, né, que ficam machucados. Então, basicamente, é assim que funciona a célula do quinidócito, certo? Então, agora que a gente já falou dessa célula mais importante dos quinidários, vamos falar um pouco sobre os tecidos e o sistema digestório. Bom, os tecidos, que são estruturas mais organizadas das células, estão presentes nos quinidários. E eles estão presentes a gente tem aquela história da ectoderme e da endoderme, certo? Então, a endoderme, ela vai formar a gastroderme, que vai ser o tecido que tá recobrindo aqui a cavidade gastrovascular, certo? E aí a gente tem a ectoderme, que forma o tecido que recobre esses organismos, certo? E aí, entre eles, a gente tem um misto de células que vem tanto da ectoderme quanto da gastroderme, que compõem como se fosse o recheio, né, desses organismos. E seria a mesogleia. Só que é importante notar aqui que essa mesogleia não é a mesoderme, né, que a gente vai ver mais pra frente, que é outro tecido embrionário. Então, esses organismos eles são diblásticos por possuir como tecido verdadeiro só a ectoderme e só a gastroderme. Beleza? Então, é isso. E agora vamos falar um pouco sobre o sistema digestório desses organismos. Então, esse sistema digestório ele é incompleto, né? Então, isso quer dizer que ele só tem uma boca. Então, o alimento tanto entra, é digerido, e aí depois o que sobra da digestão sai pela boca. Não tem um ânus para poder
formar o sistema digestório completo, certo? Então, essa digestão, ela acontece intra- e extracelularmente. Então, o que isso significa? Vamos imaginar que a gente tem aqui o pólipo, né? E aí o pólipo tá lá de boa no mar, e aí passa um peixe ou qualquer outro organismo que ele consiga pegar. E aí esse peixe vai passar nos tentáculos, e aí ele vai ter toda aquela história que a gente falou sobre os quinidócitos liberarem o conteúdo tóxico, paralisar esse organismo, e aí os tentáculos eles vão direcionar essa comida em direção à boca. E aí a comida vai entrar pela boca, e aí vai começar a ter uma digestão extracelular. Então a gente tem células que são especializadas em secretar enzimas. Essas enzimas vão fazer a digestão, né? Que é basicamente você quebrar o alimento em pedaços menores para poder absorver o conteúdo. Só que aí essa digestão, ela é terminada dentro das células. Então a cavidade gastrovascular, depois que ocorre a digestão extracelular, né? Ela pega um pouco disso e faz uma digestão que é intracelular. Então por isso que a gente chama isso de digestão extra e intracelular, certo? Então é basicamente isso sobre o sistema digestório. Agora vamos falar um pouco sobre o sistema nervoso, né? Então esses organismos agora, por causa da complexidade, né, que eles têm, eles podem ter um sistema nervoso, um sistema de comunicação, de coordenação das suas estruturas. Então esse sistema nervoso, gente, é um sistema nervoso que é difuso. Então isso quer dizer que tem uma rede de células nervosas que está bastante presente na epiderme, né, e também na gastroderme, e essa rede nervosa, ela processa os estímulos captados, tanto pelas células epiteliais, como mioepiteliais, e aí elas respondem, né, contraindo, por exemplo, os tentáculos se contraem ou não. Então, esse sistema nervoso ele tem uma forma de rede, ele não tem um centro estruturador, um cérebro, um gânglio ou qualquer coisa do tipo. Então, isso quer dizer que a complexidade desse sistema nervoso é um pouco inferior a sistemas que têm um centro organizador, né? Porque não permite formar conexões tão complexas como ocorre, certo? Bom, então, agora a gente vai falar um pouco sobre a reprodução e o ciclo de vida, né? Basicamente, a gente tem aquela mesma história, né? Reprodução assexuada acontece pelo brotamento, então ocorre principalmente nos pólipos, né? Então o peixinho bate lá e aí cai um pedaço do pólipo e aí faz o brotamento e surge um novo pólipo, beleza? E aí tem a reprodução sexuada, que pode ser tanto externa quanto interna. A gente vai ver mais ou menos junto com o ciclo de vida como funciona a fecundação aqui interna, mas poderia ser externa nesse caso. Então, na fecundação, na reprodução sexuada, e a gente tem agora uma coisa que chama alternância de gerações. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esses organismos eles têm formas diferentes durante o ciclo de vida deles, certo? Então, vamos começar aqui como a gente conhece as medusas, né, adultas. A gente tem duas águas-vivas, né, uma é feminina e outra é masculina. Então, o masculino vai liberar os espermatozoides na água, e aí aqui, nesse caso, como ocorre fecundação interna, os espermatozoides vão nadar até essa outra medusa, fêmea, e aí vai encontrar o óvulo o espermatozoide vai fecundar o óvulo e vai formar um zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver, toda aquela história que a gente já viu, da gastrulação, blá blá blá, até que se forme uma plânula, que é como se fosse uma larva, né? Essa larva vai nadar, né, até encontrar um substrato que seja adequado para ela, e aí ela vai começar a se desenvolver e desenvolver os pólipos, certo? E aí os pólipos, eles vão se dividir, vai ocorrer a divisão, né? Vai crescer, vai formar todas aquelas estruturas, tentáculos e tudo mais, e em determinada parte do ciclo de vida desses organismos, eles começam a se dividir. Então, eles começam a formar umas éfiras, que são medusas imaturas, são como se fossem pequenas medusinhas, assim. E aí essas medusas, conforme o tempo, elas vão se soltando. E aí elas se soltam, e aí elas ficam nadando, e aí elas se desenvolvem. Então as éfiras são pequenas medusinhas que se desenvolvem até formar um organismo adulto, certo? Então aqui a gente tem um caso bem legal de alternância de gerações, certo? Então basicamente sobre esses dois filos que a gente estudou hoje, é isso, pessoal. Não são muito complexos, né? Eles não são
todos tão complexos quando a gente vai ver aqui nos plateumintos, nemateumintos, moluscos, né? Todas aquelas que estão acordadas, meu Deus do céu, tudo complexo. Mas então, aqui é legal a gente começar, eu resolvi, aula a aula, a gente ir montando esse quebra-cabeça que eu falei na introdução à zoologia sobre todos esses organismos, né? Então, como a gente começou hoje a falar sobre os filos mais especificamente, então vamos falar um pouco sobre o que a gente aprendeu hoje e quais são as características. Vamos ver como funciona essa filogenia aqui. Então vocês sabem como funciona uma filogenia, vou dar uma recordada. Basicamente a filogenia é uma tentativa de reconstrução meio que histórica, né, de como os organismos se desenvolveram. A gente sabe que os animais todos, eles têm um ancestral comum. Então, milhões de anos atrás, a gente tinha lá só um organismo que era unicelular, e aí ele se tornou multicelular, foi adquirindo, conforme as gerações, outras características que foram evolutivamente vantajosas, e aí esses organismos, eles acabaram se isolando. Por exemplo, a gente tem esse ancestral comum, né? E aí esse ancestral comum vai gerar dois filhos, e aí um filho vai para um lado, o outro filho vai para o outro, um ambiente diferente, pressões seletivas diferentes, características diferentes que acabam surgindo. E aí, para cada um desses grupos novos que surge, a gente faz um novo ramo, certo? Então, é importante falar aqui também que esses organismos não são mais ou menos desenvolvidos do que o outro. A gente pode falar sobre complexidade de estruturas, mas a gente fala sobre derivação aqui, né? Então, esses organismos aqui, deve ter ficado meio confuso, né? A gente pode falar de complexidade de estruturas, certo? Que seriam aquela história de tecidos, de organização de estruturas, de órgãos e tudo mais, mas a gente não fala que esses organismos são mais ou menos evoluídos, porque, afinal, todos eles estão, hoje em dia, vivos e estão aí sobrevivendo super bem. Inclusive, os poríferos, por exemplo, conseguem sobreviver em organismos, em ambientes que nós não conseguimos, né? Então, na água, a gente não consegue viver embaixo da água, os poríferos conseguem, e você não pode falar que ele é mais ou menos evoluído do que você por causa disso. Então, a gente fala sobre basalidade e derivalidade. Derivação, né? Nossa, derivalidade, meu Deus, um professor de gramática morreu agora. Então, esses organismos agora, a gente chama eles de basais, né? Que estão mais na base dessa árvore, mas a gente podia trocar essa árvore, a gente podia colocar esses organismos aqui, e é tudo uma questão de perspectiva, né? Então, nessa árvore aqui, a gente chama esses organismos mais próximos da base de organismos basais, e os organismos que estão mais distantes são organismos mais derivados. Então, os organismos mais basais que a gente estudou hoje são os poríferos e os quinidários, né? Então, vamos ver quais são as características que surgiram, né? Só para retomar, aqui a gente vai falando das características. Quando a característica ela surge aqui, num ramo comum entre esses filos, quer dizer que é uma característica comum que todos esses organismos vão possuir, até que se prove o contrário. Por exemplo, se, vamos lá, falar que a gastrulação surgiu aqui, e aí esses organismos aqui não têm gastrulação, quer dizer que essa característica foi perdida em algum lugar aqui, certo? Mas, e aí a gente também tem, dentro dos próprios filos, características únicas que surgem dentro dos filos. Então, essa imagem aqui é uma imagem ilustrativa que eu peguei aqui, né? Mas eu dei uma editada, vocês me desculpem sobre as minhas características, minhas habilidades de edição, que são meio precárias. Eu fiz tudo no Paint, que é o único jeito que eu sei fazer. Mas eu fiz aqui um pouco do que a gente aprendeu hoje, né? Então a gente tem, todos os animais têm essas características, né? Multicelularidade, o desenvolvimento embrionário de mórula e blástula. E aí, antes aqui estava a gastrulação. A gastrulação, ela realmente surge aqui nos quinidários, mas uma característica mais importante é a formação de tecidos verdadeiros, né? Então os tecidos verdadeiros, eles surgem a partir dos quinidários, né? E aí, bom, eu acabei me precipitando. Então a gente tem a multicelularidade, que é comum de todos os animais, a mórula e a blástula. Aí a gente tem os poríferos. Os poríferos, eles têm os coanócitos, né? Aquelas estruturas que fazem o batimento ciliado e ajudam na alimentação desses organismos. Existem várias outras características que a gente pode falar, por exemplo, se a gente falasse daquela história da gêmula, tudo mais, mas aqui estão as características mais importantes. Então, se precisarem de um resumão, usem esse. Então, são os coanócitos que surgiram aqui nos poríferos. Já nos quinidários, a novidade evolutiva que surgiu, que é comum a todos esses organismos, são os tecidos verdadeiros. Então, a gente tem tecidos verdadeiros, que vão se estabelecer aí para todos os outros filos.
E aí, depois disso, a gente tem as características, as novidades que surgiram dentro do filo dos quinidários, que é a simetria radial e os quinidócitos, né? E vale lembrar também que esses organismos eles são diblásticos, beleza? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa pode deixar nos comentários aqui ou me contatar lá no grupo ou de qualquer outra forma. E é isso. A gente se vê. Fiquem bem.